The Last of Us foi lançado em 2013 e conquistou jogadores do mundo todo. Com apenas 2 jogos, a franquia já venceu centenas de prêmios, vendeu milhões de cópias, fazendo com que uma adaptação fosse inevitável. E eis que em 2023 essa adaptação chegou através da HBO. Foi muito elogiada, mas também criticada, o que é normal, sendo que é uma adaptação, ela gera muitas comparações. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo também. Só que eu não vou comparar no geral, eu vou focar no personagem principal, o Joel Miller. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar claro que como um fã do jogo, eu prefiro muito mais o Joel original, apesar de gostar também da versão da série. Eu poderia dar vários motivos pra isso, mas eu vou falar sobre um específico nesse vídeo, porque eu acho que esse motivo é o que faz toda a diferença, que é a introspecção do Joel. Quem jogou sabe o quão calado o personagem é, não só pelo jeito dele, mas também por tudo que ele passou durante a história. Mas e daí? Só porque o Joel do jogo é mais calado, ele já é automaticamente melhor? Na verdade, aqui a grande questão é uma coisa chamada subtexto. Se você não sabe o que é isso, subtexto é o não dito, é o que tá oculto nos diálogos, é o que tá nas entrelinhas. Se o trabalho do ator fosse simplesmente decorar as falas, seria extremamente fácil. Só que isso é o texto e isso é o subtexto. O ator também deve transmitir o que o personagem realmente é e o que ele pensa, e isso muitas vezes não tem a ver com o que ele diz. É só você pegar você mesmo como exemplo. Imagina que você tá numa reunião do trabalho e aí do nada o seu chefe começa a falar que todos são uma família. E aí ele começa devagar e você pode até falar alguma coisa, você pode interagir de alguma forma, mas a verdade é que você tá pensando em outra coisa. Problema pessoal, boleto pra pagar, será que eu tranquei a porta quando eu saí de casa hoje? Alguém às vezes te ofende, mas você acha que a melhor saída é não responder à altura naquele momento. Então você guarda os seus pensamentos verdadeiros pra si e fala qualquer outra coisa. O mesmo acontece nas histórias e o jogo fez isso muito bem. Eu tô dizendo que a série não tem isso, não, porque é claro que ela também tem, mas eu diria que o jogo acertou mais nesse quesito. E uma única cena prova isso, que é a cena em que o Joel tenta afastar a Ellie, quando ele tenta jogar ela pro Tommy pra seguir sozinho. No jogo a cena é excelente, inclusive foi a partir dela que eu me conectei de vez com a história e continuei até zerar. Na série a cena também é muito boa, mas pra mim ela perdeu parte do impacto porque ela foi contextualizada antes de acontecer, que é quando o Joel começa a se abrir pro Tommy. Essa cena, apesar de não ser ruim, apesar do Pedro Pascal atuar muito bem, é desnecessária. É desnecessário porque The Last of Us é uma história muito simples e muitas vezes menos é mais. Basta a cena do Joel com a Ellie. Isso já é o bastante pra gente entender que ele perdeu uma filha, que ele nunca se recuperou disso totalmente e que ele não quer ver a história sendo repetida. Então eu diria que esse é o principal motivo pelo qual o Joel do jogo é melhor do que o da série. Conseguiram construir o personagem a partir de um roteiro muito mais econômico e talvez por isso mais poderoso. Mas essa mudança crucial no personagem pode ter outro motivo e para isso eu vou ter que entrar em detalhes da história do The Last of Us Part 2. Que vai ser adaptado agora na segunda temporada da série, só que como a segunda temporada ainda não chegou, se você só acompanhou a série e não jogou o jogo, saiba que daqui pra frente vai ter spoilers do jogo 2. Lá em 2020, quando o jogo foi lançado, ele criou muita polêmica porque o Joel, o personagem principal do primeiro jogo, é morto já no começo da história. Não só o fato dele morrer em si chateou os fãs, mas também a forma como ele morreu. Quer dizer, um personagem que passou mais de 2 décadas naquele mundo hostil, sobrevivendo, que no primeiro jogo matava todo mundo e que foi ferido na barriga e ainda sobreviveu, de repente morre. Talvez seja essa a razão, talvez seja por isso que o Joel da série é mais sentimental, tá todo ferrado, tem problema de audição, tem ataques de pânico, porque quando finalmente chegar o momento dele ser morto pela Abby, o público não deve mais enxergá-lo como alguém invencível, apesar de também ser muito resistente. Pode ser por essa razão que escreveram o Joel do Pedro Pascal assim, já levando em consideração qual vai ser o fim do personagem, para que eles possam tentar se esquivar daquela polêmica de 2020, quando o jogo foi lançado. O que sinceramente não é lá uma desculpa para escrever diálogos positivos pro personagem. Afinal, fragilidade e sensibilidade não estão necessariamente juntas e eles poderiam sim ter feito o John mais frágil, mas mantendo o subtexto do jogo. De qualquer forma, essa é só uma possibilidade de que eles possam ter pensado assim: vamos aproveitar que o Joel da série tem mais fragilidades para mastigar o que ele sente pro público, para ficar mais fácil de todos entenderem. Mas aí é que tá, já era fácil de entender, porque novamente The Last of Us é simples. Mas isso não quer dizer que a série seja ruim, longe disso, eu gostei bastante. Inclusive o teaser da segunda temporada saiu no dia 26 de setembro e esse segundo ano da série promete. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.